Olá, meu nome é Flávio Furlan e esse é mais um vídeo da série Programando Orientado a Objetos com ABAP Objects. E hoje a gente vai falar sobre encapsulamento. Uma das mais conhecidas formas de se desenvolver software de maneira rápida é reutilizando coisas que você já fez. A gente sabe como reutilizar, a gente sabe qual é o caminho das pedras, mas por que a gente nunca consegue entregar software de maneira rápida reutilizando códigos? Muito provavelmente isso acontece porque quando a gente desenvolve nossos módulos ou nossas classes, elas estão altamente acopladas. O que isso significa? Nossos módulos, nossas classes, nossos métodos, eles dependem muito do ambiente onde eles estão. Por isso fica muito difícil eu reutilizar esse código em outros lugares, sem fazer muitas adaptações. Aí eu prefiro ir lá e reprogramar tudo do zero. Por isso que a reutilização é um bicho de sete cabeças, muito provavelmente por causa do alto nível de acoplamento. O que eu vou mostrar para vocês aqui é um negócio chamado encapsulamento, que é uma maneira de você proteger as variáveis, os atributos ou o estado do seu objeto de influências do mundo externo a ele. Então, voltando um pouquinho para o nosso mundo procedural, quando a gente está lá aprendendo a fazer lógica de programação procedural, a primeira coisa que a gente aprende é a seguinte, que eu preciso dividir para conquistar. Ou seja, tem um problema grande. Um problema grande, obviamente, é mais difícil de se resolver do que um problema menor. Então, qual é a lógica? Eu vou pegar esse problema grande e quebrar ele em vários pedaços menores. Aí que eu vou fazer? Isso daí a gente chama de decomposição funcional. Ou seja, eu estou pegando várias funções menores, eu vou compor essa função depois no final para desenvolver o produto final ou o software final. Então o que eu faço? Eu faço uma decomposição funcional em termos de funcionalidades e depois no final eu acabo montando as peças de acordo com a sequência correta a fim de desenvolver o programa final. Aí tem um problema, quando a gente começa a fazer essa quebra, o que a gente costuma fazer é o seguinte, não ter essas rotinas totalmente isoladas. Muitas vezes essas rotinas trabalham com dados que são globais, ou seja, são dados que são compartilhados com as outras rotinas. Então, por exemplo, você tem uma subrotina ou um perform que atualiza uma variável e depois um segundo perform que também atualiza essa variável. E essa variável pode ser atualizada de fora de qualquer perform, ou seja, você tem todo mundo, ou seja, essa variável acessada de qualquer lugar. Então, você não tem o controle nenhum semântico de qual é o conteúdo daquela variável. Então, por causa desse problema, o que aconteceu? Quiseram desenvolver um outro jeito de desenvolver software. Foi aí que nasceu a programação orientada a objetos. Então, o que a gente precisa? A gente precisa, de alguma maneira, de eu conseguir isolar esses dados globais, ou seja, os dados em que essas subrotinas trabalham, eu tentar isolar de uma maneira que o mundo externo não exerça nenhum tipo de influência, não altere esses dados. Então, vamos pegar, por exemplo, os grupos de funções e os módulos de funções. Daí já são velho conhecido nosso do mundo procedural em ABAP. Então, toda vez que a gente está lá estudando código procedural em ABAP, eu tenho as chamadas subrotinas locais, com os forms e performs, né? E quando eu tenho subrotinas globais, que são meus módulos de função. Os meus módulos de função, eles não conseguem acessar os dados que estão globais dentro do meu programa. E nem o meu programa consegue acessar os módulos ou as variáveis que estão dentro da minha função. Mas essa função, ela pode acessar dados globais do grupo de função, porque no frigir dos ovos nada mais é que um grande programão com as funções lá dentro. Então, dentro dessa função, você consegue acessar os dados globais. Então, você pode pensar o seguinte, que os grupos de função seriam como se fossem objetos. E aí que você tem as suas funções como os métodos e esses dados globais como atributos. Então, fica perfeito. Eu tenho um encapsulamento, ninguém mexe com esses dados globais das funções, dos grupos de função, e aí tá perfeito. Só que aí tem um problema, né? Você não consegue criar várias instâncias disso. Isso daí tá mais para um singleton, tá? Em termos bem grosseiros, tudo bem? Então, isso daí ainda não resolve o nosso problema, porque eu preciso criar diversas instâncias. Então tem outro problema. Como os grupos de funções
e as funções não foram criadas com o intuito de servir a orientação a objeto, isso, o mindset das pessoas não ficou muito claro. É isso que, pelo menos, a minha opinião. Você pega, por exemplo, as funções. As funções, geralmente, o que elas fazem? Mesmo que eu tenha um grupo de função com diversas funções, é muito raro os casos em que eu tenho, por exemplo, funções trabalhando em conjunto, certo? Tem muitos programas standards que acabam utilizando isso, mas é muito raro. Eu vejo com muita raridade programadores utilizando isso. Por exemplo, eu tenho uma parte das minhas funções, né, um determinado set dessas funções que ajustam os dados, e depois outras que pegam, retornam os dados, outras que trabalham esses dados. Geralmente o que a gente acaba fazendo é o seguinte: funções stateless. O que significa? Você passa tudo que você precisa para a função, ela trabalha e te retorna tudo de novo. Se você precisar uma nova funcionalidade, você vai usar uma segunda função, mesmo que esteja dentro do grupo de função. Então o grupo de função acaba ficando mais como um agregador de funções que servem para um mesmo domínio. Isso é um dos maiores problemas, é esse mindset, e fora que eu não consigo criar, por exemplo, mais instâncias daquele grupo de função. Então a gente precisa de um outro jeito de se trabalhar que não são com os grupos de função. Olha só, como exemplo aqui, eu vou mostrar aqui uma função que faz parte de um grupo de funções que eu chamei de API para trabalhar com data. É uma função bem simples, eu faço só uma validação do mês, para saber se o mês vai de 31, ou 30, ou 28, e para saber se o dia está válido ou não. Então, é bem simples, eu não faço nenhuma tratativa aqui na parte de semântica. Então, a abstração dela ela é muito fraca, né? Então, o que significa? Significa que o comportamento dos dados estão separados de onde eu programei. Por exemplo, quem está chamando precisa saber que eu preciso passar a estrutura de data nesse formato aqui. Então, por exemplo, eu tenho o initial date, o final date, que é baseado nessa estrutura aqui standard. Então, na hora que eu chamo a minha função, eu preciso saber essa estrutura. Eu preciso saber, por exemplo, que eu preciso passar o mês numa determinada posição, num determinado campo. Então, eu preciso conhecer a minha estrutura para que eu consiga chamar a função. Basicamente, eu preciso conhecer qual é o comportamento que eu espero desse meu dado, ou desse meu tipo de objeto, mesmo tipo de dado que eu estou trabalhando. Então, é por isso que eu considero que tem uma abstração bem fraca, porque quem chama é quem tem que tratar os dados. Então, olha lá, então, ativei. Aqui eu esqueci de colocar o mês. Então, tá vendo? Por exemplo, se eu chamar a minha função agora, ela vai dar como data inválida, porque o mês tá em branco. Então, eu preciso aprender como que isso funciona antes de chamar. Eu preciso lidar com esse comportamento antes de chamar a minha função. Então, por isso que essa função, do jeito que ela foi feita, ela tem uma abstração bem fraca. Como resolver isso? Como a gente pode perceber nesse exemplo que eu acabei de mostrar para vocês, boa parte dos problemas em programação recaem no problema de fraco suporte a dados. Então, como isso funciona? Eu preciso conhecer os meus dados na hora que eu estou chamando. A orientação objeto tenta resolver isso. Ela tem, ao invés de separar os dados do comportamento, um objeto classicamente é conhecido como os dados e o seu comportamento. Eles andam juntos, eles estão encapsulados numa mesma cápsula. O encapsulamento vem da palavra cápsula, ou seja, eles estão embrulhados num mesmo lugar. Então eu utilizo o encapsulamento como uma ferramenta de isolar esse meu comportamento do mundo externo. Com isso daí força eu pensar nos dados em conjunto com o meu comportamento. Por não ter a possibilidade de ter várias instâncias, eu não posso criar, por exemplo, um encapsulamento dentro da minha função, porque eu preciso chamar ela duas vezes. Então a primeira chamada não pode impactar na segunda chamada, ou a segunda chamada não pode sofrer nenhuma influência da primeira chamada. Então essas duas funções precisam ser stateless. Ela precisa ser totalmente isolada de quem está sendo
sendo executada. Aí entra nesse problema de fraca abstração, ou quem é que está utilizando essa função precisa conhecer como é que essa abstração é feita. Então é isso daí que a orientação objeto inicialmente vai tentar resolver, fazer com que a sua abstração fique mais eficiente, mais sólida, mais forte, simplesmente isolando o estado do seu objeto do mundo externo e empacotando comportamento e estado junto, num mesmo pacote, que a gente chama de objeto. Vou fazer agora aqui para mostrar uma outra possibilidade de abstração. Eu vou fazer esse exemplo aqui da data, da API da data em orientação a objetos. Então eu vou criar aqui um programinha, onde eu vou fazer a programação das minhas classes de maneira local. Então eu vou criar aqui uma classe local do tipo data, tá aqui a definition, eu vou criar também a implementation dela, deixar já ela, vai ser em branco, mas eu vou deixar inicialmente ela já implementada, porque eu preciso criar pelo menos a implementação. Eu vou criar os atributos day para o dia, month para o mês e o year para o ano, aqui dentro de maneira separada, tá? E eu vou criar aqui como público. Por que eu vou fazer? Logo aqui abaixo, na hora que eu criar o meu objeto, eu vou poder mexer nesse objeto de maneira direta, ou mexer nos atributos de maneira direta. Então, eu vou criar aqui um objeto chamado initialDate, referenciando essa classe local. Então, aqui no Start of Selection, vou criar o objeto initialDate. E depois, o que eu vou fazer? Eu vou acessar direto o dia e colocar lá um valor absurdo para o dia. Então, vamos ativar. Então, o que acontece? Se eu rodar, ele simplesmente vai criar aqui um objeto com o dia com o valor 42. Isso não pode acontecer, isso está errado. Por quê? Porque eu estou ferindo o quê? A semântica do dia, do significado do dia. Então, eu preciso o quê? Melhorar um pouquinho isso daí. Ou seja, eu não tenho encapsulamento algum nesse caso aqui. Então vamos lá, vamos mexer nesse programa e ver como é que a gente pode deixar ele de uma maneira um pouquinho melhor. Primeira coisa que eu vou fazer, mostrar aqui um exemplo para vocês. Eu posso deixar esse cara aqui como público e colocar somente como read only. Nesse momento aqui, olha lá, se eu ativar, ele vai dar erro porque ele vai dizer que o atributo day é private. Tem muita gente que gosta disso daqui. Talvez seja até por uma preguicinha para não ter que criar, por exemplo, o get. Tá? Eu não gosto disso daqui, porque eu sempre gosto de deixar o get e o set já certinho. Porque imagina o seguinte, se eu precisar colocar alguma coisa na hora de retornar esses dados, o que acaba acontecendo? Eu preciso mexer na minha implementação. Tá? Então, eu prefiro colocar já os métodos acessores, o set e o get, porque aí depois, se isso daí mudar mais para frente, quem chama não vai precisar mudar a maneira de chamada. Eu vou falar disso daí, e é um conceito bem interessante que é o Design by Contract. Então vamos lá, vamos seguindo aqui, eu preciso criar eu movi os atributos para o privado, tá? Então agora eles só são acessíveis de dentro dos métodos da minha classe. Eu criei dois novos métodos aqui, um para definir o mês e outro para definir o dia. Então eu vou começar aqui com o mês, para que ele receba o valor do mês, e aí eu faço aqui uma validação se o mês está entre 1 ou 12. Tá? Uma validação bem simples. Se ele não tiver entre 1 e 12, o que eu faço? Eu pego e lanço uma exceção. Tá? Então, continuando aqui, mês, recebo aquilo que vem do meu parâmetro. Legal? Agora eu vou implementar o método setDay. Então, esse método aqui basicamente é a mesma coisa que eu tinha feito na minha função. Então, deixa eu copiar esse cara aqui, vou colar dentro do meu método e fazer algumas alterações aqui. Por exemplo, ele é num char, não é mais inteiro. O mês agora é um atributo de dentro da minha classe. O month end vai ser o mesmo, porque eu criei aqui. Eu mudo aqui a minha data.
o meu dia, o meu atributo dia, para que aponte para o meu atributo interno, tá? Agora aqui na minha chamada eu preciso alterar também, porque ao invés de acessar diretamente o meu atributo de maneira pública, eu preciso chamar ele através de um método, do método set. Olha lá, eu faço o set month e o set day, e aí eu coloco a data que eu quero. Então, por exemplo, se eu chamar dessa maneira aí, eu vou executar. Olha lá, vamos ver o que vai acontecer. Ou seja, vai dar um dump, porque o que ele está esperando? Ele está esperando que a minha data esteja correta, e aí ele lançou uma exceção, e como não está tratando essa exceção, acabou dando dump. Então agora aqui o que é legal em relação ao exemplo anterior é que eu posso agora criar vários objetos do tipo data. Então, por exemplo, o initial date e o final date, eles podem ser dois objetos que são totalmente isolados, mas que têm o mesmo comportamento. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um cálculo entre essas duas datas, eu poderia muito bem ter alguma outra classe que fizesse esse cálculo para mim, mas o comportamento dessas duas datas se mantém o mesmo. E a semântica toda relacionada à data vem tudo de presente para mim. Agora eu vou mostrar para você uma coisa que é bem estranha. Para os mais puristas de orientação a objeto, isso é uma das coisas bem estranhas. É o relacionamento de friendship, ou classes amigas. Isso daqui é uma coisa herdada do C++, onde, por exemplo, classe A permite que classe B, C, D, E ou qualquer outra classe que tiver listada podem acessar de maneira especial os meus atributos privados. Isso tem muitas críticas. A maior delas é o seguinte: se você tem uma classe com atributos privados e precisa que outras classes acessem esses atributos privados como se fossem atributos públicos, você tem um grande problema. Você tem um problema crucial, um problema inicial, primordial, que é de desenho do seu software. Talvez você tenha que voltar e replanejar e redesenhar as suas classes. Mas eu vou mostrar para vocês aqui porque é um recurso que tem no ABAP e que você pode usar se você quiser. Eu não aconselho, mas tá lá e você pode usar. Então eu vou mostrar aqui para vocês o uso dessa coisa bizarra que são as classes friends. Então eu vou criar aqui uma classe time. Antes da definição dela, eu vou colocar aqui em cima com essa cláusula defer, que é simplesmente que eu vou indicar pro runtime que eu vou usar essa classe antes da definição dela. Então eu declaro aqui, ó, no data como friends o time, que eu quero dizer o seguinte, que a classe time pode acessar os dados de dentro da minha classe date de maneira livre, como se fossem atributos públicos. Então vou criar aqui rapidamente essa classe time, que é simples, como o próprio nome diz, eu vou lidar com atributos de tempo, né? Com um objeto do tipo tempo. Então eu vou ter um único objeto aqui, um único método, só para a gente ter uma ideia, que é o getFull_timestamp, que simplesmente vai retornar o timestamp da hora atual. Então ele vai pegar a data do objeto de cima, né? Ele vai retornar, por exemplo, o objeto. Eu vou ter um objeto que eu vou colocar o dia nele e retornar qual é a hora atual. Tudo bem? Isso daqui pode não ter muito sentido, mas é só para mostrar para vocês eu acessando os dados. Então, ó, eu vou criar aqui um objeto do tipo data, o nome da referência que eu coloquei today. Então, lá, o mês 11, o dia 28, e agora eu vou concatenar o today, day, month e o year. Reparem que eu não estou chamando os métodos get, eu não estou chamando set, eu estou acessando de maneira direta, tá? Isso daí é bem estranho, olha lá que feio. Isso daqui é até agressivo, mas ele permite. Então eu estou acessando esses caras aí como se fossem, como é que fala? Simplesmente como se fossem atributos e como se fossem atributos privados. Aqui eu tive um erro aqui porque eu preciso retornar esse numérico caractere de 14, mas eu não tenho. Eu poderia vir aqui na S11 e criar, mas eu vou procurar aqui rapidamente um tipo aqui que tenha 14 caracteres. Vamos ver. Olha lá, achei aqui um timestamp. Deixa eu ver se é de
de 14. Tá bom, já vai servir pra gente aqui. Vamos voltar. Então, em vez de usar a numérica de 14, eu vou usar esse timestamp aí, tá? Então, repare que quem define quem é que vai poder acessar os dados da classe local, como se fossem atributos privados, é a classe dona desses atributos. É ela que define quem é os amiguinhos, e não o contrário. Senão seria muito mais estranho do que realmente é. Então, olha lá, vou usar agora minha classe o now. Então, simplesmente get full stamp, tá? Vamos ativar e executar. Você vai ver aqui o full timestamp. Então, só recapitulando. O usuário não precisa mais se preocupar com a data armazenada. Isso é um problema da classe date. Então, o que eu faço? Eu tenho um ocultamento de implementação, ou implementation hiding. Ou seja, eu deixamos bem claro o que a classe vai fazer. E aí, como ela vai fazer, não importa. O importante é deixar claro o que vai fazer e proteger os dados dentro dela. Então, aqui temos um conceito bem interessante, que é o chamado Design by Contract. Onde que entra o contrato? O desenvolvedor da classe entra dizendo o seguinte: essa classe vai fazer tal coisa, eu garanto que eu recebendo tais situação, tais estados, eu vou retornar esse objeto com um determinado outro estado. Não importa como que eu vou fazer isso daí. Isso daí foi um conceito inicialmente trazido por Bertram Meyer, que escreveu um livro chamado Object Oriented Software Construction. Tá? Então ele diz o seguinte, que eu tenho algumas condições, que são as pré-condições e as pós-condições, que são exatamente esses termos do contrato. As pré-condições é o que o objeto precisa, e as pós-condições é o que esse objeto vai devolver. Essas condições não podem ser quebradas de maneira nenhuma, elas devem ser protegidas tal qual como um contrato. Para o usuário, pouco importa o que você está fazendo lá dentro, desde que essas pré-condições não alterem. É exatamente o que nós fizemos agora com o encapsulamento. Eu protejo os meus dados, eu não permito que quem está usando essa classe mexa nesses dados, mas a quem está usando essa minha classe diz o seguinte: já que você não quer que eu mexa, então você sempre me retorna esse daqui. Eu vou te dar A e você me retorna B. Então você nunca vai mudar. Você, por exemplo, eu vou te dar A e retornar C. Então, isso daí que é o Design by Contract, ou seja, o resultado desse contrato é sempre a garantia que a classe que está servindo sempre vai retornar o resultado esperado. Isso é legal, porque para o cliente que está usando, ele sabe exatamente o que esperar. Desde que não mude a assinatura pública, ele não precisa alterar nada no programa dele. Se a classe sofrer alguma alteração, a implementação está ocultada. Então, com isso, o contrato protege quem está chamando, por exemplo. Quem está chamando essa classe sabe que essa classe nunca vai ser alterada. Então, os resultados são sempre esperados. E isso é bom, porque o dono da classe vai poder alterar essa implementação de maneira livre. Mas quem usa a classe, desde que não mude a assinatura, a parte que é a interface pública dessa minha classe, desse meu método, quem está chamando não precisa mexer em nada. Então, isso daí é legal. Pega, por exemplo, o início que eu mostrei no vídeo. Se aquela minha estrutura, se eu decidir, por exemplo, que internamente eu vou guardar a data de uma maneira diferente, eu não posso mudar a classe, porque se eu mudar a classe, eu preciso mudar quem está utilizando, porque quem está utilizando está esperando que eu use aquela estrutura que eu mostrei para vocês. Já nesse segundo exemplo que eu mostrei para vocês das classes, a abstração já é um pouquinho melhor, o encapsulamento já está funcionando, e há um contrato de que, como que eu vou guardar essa data dentro daquela classe, pouco importa. O que importa é que eu sempre vou passar o mês, o dia e o retorno vai ser sempre o mesmo. Como eu guardo esses dados, isso não importa para quem está usando essa classe. Então, com isso, fechamos o nosso vídeo. Hoje foi bem legal porque a gente tratou de encapsulamento, que nada mais é de que uma ferramenta para eu conseguir fazer reuso um pouco mais decente do que eu costumo fazer. O Design by Contract também é alguma coisa que eu aconselho a dar uma olhadinha com um pouco mais de detalhe, porque aquilo faz muito sentido para o tipo de programa que a gente utiliza. Tá legal? Então, hoje fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de dar o joinha aí embaixo. Não esqueça de colocar seus comentários e assinar o canal. Legal?
Fiquem ligados e até o próximo vídeo. Um abraço.